Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Olá, bem-vindos ao Escrito por Linhas Tortas. Eu sou Mariana, ou Just Another Reader, como preferirem, e hoje vou ser sincera, estava sem ideias do que vir falar com vocês. Eu pareço que estou sempre assim, mas acreditem, eu sou uma pessoa muito indecisa do que vir falar. Por isso, vai acontecer muitas vezes a dizer, malta, não sei o que é que havia de falar hoje, mas pronto. Estava eu na minha vidita, até que a lâmpada acendeu na minha cabeça, quando olhei para a minha estante e vi que ainda tenho livros escritos por youtubers/influencers. E pensei, olha, grande ideia para um episódio. Conclusão, hoje vamos falar exatamente sobre isso, mas eu tentei dividir estes livros por 3 categorias, porque eu achei que fossem assim, as que faziam mais sentido. Dentro delas temos os de crítica social, ou autoajuda, a biografia e os nem sei. Para os curiosos que já conhecem um bocadinho deste tipo de livros, não, eu não vou falar dos livros da Bárbara Corby, porque quero deixar um episódio só para eles. Para quem não sabe, os livros da Bárbara Corby são livros de romance, ela criou uma história de romance, por isso foge um bocado ao que vamos falar hoje. Por isso eu decidi que vou dedicar um episódio exclusivamente a esses 2 livros que ela escreveu. Mas pronto, vamos lá migrar para a parte importante, que é, vou começar por explicar-vos o que é isto de livros escritos por influencers. Escrito por linhas tortas. Em meados de 2011 e 2012, surgiu nas nossas vidas o YouTube e os youtubers. Pelo menos para mim, eu sinto que foi essa a época de ouro em que comecei a assistir a mais criadores de conteúdo. Se calhar a malta começou a assistir mais cedo, não sei. Eu sinto que foi esta altura que eu comecei a assistir a mais conteúdo. E havia malta que fazia vídeos de comédia, lifestyle, e nós passávamos horas a ver. Eu, pelo menos, era um entretenimento de todas as tardes. A malta hoje em dia vê séries da Netflix, no meu tempo era ver YouTube. Ao início ninguém dava nada por eles. Eram simplesmente jovens a brincar com a internet. Como neste precisamente eu sou uma jovem a brincar com o podcast, não é? Depois, eles começaram lá a fazer sucesso. Que as marcas começaram a olhar para eles assim, olha pá, estes putos têm assim qualquer cena. E começámos a vê-los em todo lado. Ou seja, em campanhas publicitárias, em vídeos patrocinados, novelas, whatever, em 1001 coisas. E então, dada esta atenção dos outros mercados, o mercado literário também não foi diferente. E decidiu que devia apostar nestes jovens. E eu, como referi, existem estas 3 categorias. E normalmente vou justificar porque é que eu criei estas 3. Porquê? Porque biografia normalmente é o que nós vemos muito quando alguém decide criar um livro e não tem qualquer patavina de experiência como escritor. E por isso vai contar a vida dele. E também é o que vende mais. Se a pessoa é fã de uma pessoa, mais rápido vende a nível de biografia. Depois temos os de autoajuda e crítica social, que normalmente é quando estes youtubers tentaram ser um bocadinho diferentes e decidiram, não, eu não vou escrever sobre a minha vida, eu vou fazer uma coisa que é dar dicas ou criticar a minha sociedade. Podem funcionar ou não, a gente vai já descobrir isso. E depois, os nem sei. Porquê que eu digo outra vez nem sei? Porque são livros que foram criados com o intuito de, eu não sei se foi criado com o intuito de ser livro ou simplesmente de ser vendido. Porquê? Porque ou têm títulos e conteúdos que, nem pode ser chamado aquilo de livro, estão a ver? Ou então, por exemplo, eu lembro-me que houve uma altura em que, pelo menos eu acho que foi a Adri Silva, que é a Adriana Silva hoje em dia, ela lançou na altura uma agenda. E aquilo estava na secção dos livros à venda. E eu na altura também não percebia porque é que aquilo estava na secção dos livros. Porque normalmente agendas é a secção de papelaria. Mas também já não é a primeira. Eu sei que também é uma TikToker que lançou há pouco tempo uma agenda, tipo, com atividades, estilo as da Mr. Wonderful. E ela está também naquela secção dos livros. Por isso, eu não percebo porque é que estão todas agrupadas juntas. Ou seja, uma agenda e, por exemplo, um livro que é uma biografia. Acho que, apesar de, serem livros que, a nível da perspectiva do mercado literário, dentro da comunidade, não são livros com grande credibilidade. Porquê? Porque nós estamos na fase da idade que é, pelo menos, pela minha panóplia de Instagram e TikTok, vejo malta entre os seus 16 e os seus 20 e mais lá para cima.
E nesta altura já ninguém quase vê youtubers. Por isso, quando lançam um livro de um TikToker ou de um youtuber, este já tem zero credibilidade. Ou seja, não tem a mesma credibilidade que tinha, por exemplo, quando eu tinha os meus 12, 14 anos, que quando o youtuber lançava o livro dizia: oh my god, eu tenho de ler isto. Hoje em dia fico. Mais um. Mas pronto. Então, vamos lá analisar bem estas categorias e vamos começar pela biografia. A biografia, como eu disse, normalmente é que se vê mais quando alguém importante da internet, e não só, mas pronto, como o nosso foco de episódio hoje é a internet, decide lançar um livro. Tivemos isso presente no Ant, que decidiu lançar um livro mais, pronto, focado para o público infantil, que é um... Eu lembro-me na altura o livro dele era até de capa rija e era cheio de desenhos. Tinha pequenas frases, eu nunca o comprei, mas lembro-me que o vi na feira do livro e que o folhei na altura, por mera curiosidade. E vi que tinha desenhos, tinha pequenas frases, mas pronto, contava um bocadinho da história da vida dele. Lá está, focado para outro público. Tivemos também, há cerca de pouco tempo, eu acho que foi há pouco tempo. Eu tenho uma história caricata com este livro, não sei se querem ouvir. Opa, vou contá-la. É do Rico Fazeres. Epá, eu sei, parece que sonho com o Rico Fazeres. Mas eu lembro-me que o Rico Fazeres lançou este livro na Feira do Livro de 2022, se não me engano. Eu acho que foi, 2022. E ele lançou na altura o livro e, malta, eu vou já dizer, eu não vejo muito conteúdo do Rico Fazeres, eu nunca me identifiquei muito porque eu não gosto muito de jogos, estão a entender? Eu só vi mais porque lá está, porque os meus primos viam. E eu estava com uma amiga minha, e ela estiver a ouvir isto, sabe muito bem que isto aconteceu. Nós estávamos lá, estava uma fila gigante de miúdos, e lá está este fenómeno que existe dos livros serem lançados por influencers e youtubers. E a minha amiga brasileira, ela não conhece nada do conteúdo português. E então ela estava a perguntar: pá, esta fila enorme é para o quê? Ela, curiosa, achava que era tipo, sei lá, um livro de um Ramo Minha Alma ou uma MG Ferry. Não, era uma fila enorme para serem livros autografados pelo Rico Fazeres. E eu tive-lhe dizer: olha, isto é o Rico Fazeres, é um grande youtuber, milhares de pessoas o veem e ele lançou um livro. E nós na altura até folheámos o livro. Bem, mas a minha amiga teve a distinta lata, porque ela é assim mesmo, malta. Ela teve a distinta lata de se virar e dizer: epá, mas porquê é que está nesta fila por um livro tão... Qual é que foi a palavra? Eu não quero usar a palavra que ela usou, porque eu não quero estar a criticar ninguém. Ela disse que o livro era um pouco básico, pronto. Epá! Começa tudo naquela fila a olhar para nós. Mas tipo, eu acho que se eles não tivessem aquela pressão de sair da fila e perderem a oportunidade de ter um autógrafo, eu acho que os rapazes e as raparigas que lá estavam tinham vindo facilmente atrás de nós. Por isso, estão a ver, estes livros fazem sucesso neste ponto, que é os grandes seguidores destes criadores de conteúdo, de facto compram. Por isso, as editoras ganham bastante com estes livros. Podem não ter assim grande, como é que eu ia dizer, grande sumo para esmiuçar ali dentro. Ou seja, imaginem uma fruta. Imaginem, se sugar o sumo de uma laranja, há laranjas mais secas, há laranjas com mais sumo. Epá, que comparação que eu estou para aqui a fazer, mas pronto. Os livros, por exemplo, Orgulho e Preconceito, Montes Vendavais, têm muito sumo para esmiuçar. Ou seja, tiramos mesmo muitas conclusões e aprendemos muito. Os livros dos youtubers é tipo uma laranja um bocadinho mais seca, que é... Vem um bocadinho de sumo, porque podemos tirar algumas coisas bastante importantes dali dentro, mas não muito. Desculpem lá, malta, mas a vida é assim. Epá, espero não ser processada por ninguém depois deste episódio. Bem, eu perdi-me no raciocínio. Vamos voltar onde eu estava, que eram os livros de biografia. Então, temos o Ant, o Rico Fazeres. Também, por acaso, na altura, lembro-me que a Inês Rochinha lançou. E a mais recente sensação do TikTok, a Constanza Ariza. Para quem não sabe quem é aquela música que nós levámos no TikTok, que eu dei por mim, sei aquela coisa de cor, que é com a minha família, I'm one in a million. Epá, esta música está na minha cabeça 24 sobre 24 por horas. A miúda sabe o que é que estava a fazer. Eu tenho na minha estante um único sobrevivente deste género de livros, que é o livro da Catarina Filipe, que se chama o Hashtag Sem Filtro. E epá, eu acho que foi o único livro deste género que eu li que não é assim muito mau. Eu tirei até frases importantes dele que levo para o meu dia-a-dia. Por exemplo, uma das frases mais marcantes que o livro tem é: a reciclagem de amizades é saudável e aconselha-se. Eu acho isso uma grande frase, para ver. Porque se formos ver,
durante a nossa vida inteira, nós já tivemos vários amigos. E eles já foram, já vieram, e por aí fora. Entram novos, por isso há uma reciclagem. E não é por isso que nós tornamos piores pessoas. E aliás, pessoas saindo da nossa vida, às vezes tornam-nos melhores pessoas ou aprendemos a progredir. Por isso, esta frase é bem marcante. E por isso é que eu acho que este livro até teve um grande impacto para mim. Porque fugiu um bocado à regra do que é estes livros lançados por influencers e youtubers. Porque normalmente as pessoas esperam, é um livro a falar da vida deles e acabou. E é bué da básico. Mas não, até achei que o livro da Catarina tinha coisas que bastante, não é filosóficas, mas coisas bastante importantes de retirar, frases marcantes, que ao ler aquilo, foi uma leitura curta. É um livro pequeno e também tem, lá está, o aspecto gráfico que também conta. Mas eu lembro-me que li isto para aí com os meus 15 anos, ou seja, já não estava tipo, na faixa etária de público-alvo. E eu gostei, e eu continuo a gostar. Eu não consigo vender, por exemplo, eu não consigo vender o livro, porque para mim foi um livro importante, estão a entender? Por isso lá está, nem tudo é mau, porque estes livros podem ser importantes para certas pessoas. Ou seja, nós temos aquela credibilidade de, ok, isto é feito por um youtuber, não vale a pena. Mas depois vamos a ver, se calhar, até tem alguma coisa lá dentro. Por isso, malta, youtubers e influencers que me estejam a ouvir, meus queridos, eu não estou só a dizer mal das vossas coisas. Eu também acho que existem coisas positivas. Mas pronto, vamos lá voltar onde nós estávamos. A malta influencers pode escrever livros bons. E eu acho que para quem é fã de uma pessoa, é engraçado conhecer um pouco mais dela. Aliás, devia ser esse o objetivo quando alguém famoso lança um livro, pelo menos na minha perspectiva. Que é conhecer um pouco mais daquela pessoa. Aliás, claro que existe malta que não gosta muito de expor a vida dela além daquela que eles mostram nas redes sociais. Mas vale mais fazer algo mais simples e se calhar um pouco mais previsível do que inventar e aquilo dar para o torto. Que já vamos a esse, tenham calma. Porque agora vamos para os crítica social e autoajuda. Escrito por linhas tortas. Porquê crítica social? Porque normalmente este livro é escrito por influencers do humor, como o Nerv. E epá, quem é que se lembra do Nerv? Eu adorava. O Miguel Luz, a Mafalda Creative e por aí fora. Destes três eu só li 2, que foi o Nerv e o Miguel Luz. Porque lá está, era quando eu consumi mais YouTube. A época da Mafalda eu já não consumi tanto, e assim lembro-me ter visto alguns vídeos dela, mas eu já não consumo tanto, quando ela começou a fazer mais vídeos e começou a bater mais, eu já não estava interessada no tipo de conteúdo que ela faz. Então, o Miguel e a Mafalda, os livros deles são muito parecidos, pelo que eu entendi. Pelo que eu li da sinopse da Mafalda e do título, é muito parecido com o do Miguel Luz. A única diferença é que foram lançados em anos diferentes. Porque ambos prometem ajudar a lidar com coisas chatas da adolescência. Por exemplo, a escola, os dramas com os pais, e mil e uma coisas que nós temos problemas quando somos adolescentes. Não queremos lembrar essa fase triste da nossa vida. Mas pronto. É assim, e dado que o público-alvo, como eu já referi, são pré-adolescentes, eu acho que este livro não são assim tão maus. Porque eles falam de assuntos que o público-alvo se identifica e acabam por incentivar a leitura. O do Miguel, eu lembro-me que foi dos primeiros livros que eu li quando comecei a ter uma vida de leitura mais ativa. E eu gostei bastante e foi também o que me incentivou a querer ler mais. Mas deixo já um recadinho para o senhor Miguel Luz, que sei muito bem que não está a ouvir isto, mas é pá, há alguém que faça chegar isto a ele. Na altura, eu era muito fã dos Dama. E eu lembro-me que ele troçou dos Dama no livro dele. E eu fiquei bastante chateada. Por isso, Miguel Luz, deves uma desculpa às fãs dos Dama da época de ouro deles por teres posto aquela frase no livro, sinceramente. Estou a brincar, ok? Fora de brincadeiras agora. Vamos ao Nerv. Eu ainda tenho um livro do Nerv, por acaso, ainda está ali na estante. Ele já é para um público-alvo mais velho, na minha perspectiva. Eu acho que ele está entre os 16 e os 18. Porquê? Ele fala um bocado de uma crítica, ou seja, em vez de ser o livro de autoajuda, ou seja, dar conselhos dos problemas da adolescência, não, ele decidiu ser diferente. Eu acho que o livro dele chama-se, deixem-me cá olhar para a estante, por acaso eu não os tirei da estante para falar sobre isto, por acaso foi uma falha. Mas pronto, olhando para a estante, o livro dele chama-se Se eu vir um OVNI, eu peço-lhe boleia. E pá, isto é grande a frase, porquê? Porque o livro todo é explicar porque é que se houvesse uma invasão extraterrestre, porque é que ele ia pedir boleia para sair deste planeta. Porque a sociedade está uma rica caca. Para não dizer a outra palavra, porque isto é um podcast para crianças e famílias. Mas pronto. Por isso é que eu digo que ele é mais focado para 16, 18, porque se formos ver, é um livro até bastante interessante de ser escrito por alguém que, pronto,
olhamos e pensamos, fuck, bem, na internet agora tem a mania que vem aqui criticar a sociedade. Mas eu lembro que na altura, quando o li, eu devia ter essa idade, mais ou menos. Ou então era um pouco mais nova, já não sei. Mas eu lembro que o livro foi bastante interessante e foi algo que eu li fora um bocado da caixa, porque o que é que eu lia naquela altura? Sim, eu tinha pai. Olha, eu acho que eu li na mesma altura que tinha o que li o do Miguel. O que é que eu li naquela altura? Olha, eu lia, por exemplo, li o livro do Miguel, lia os livros do Diário de uma Totó, lia os Diários da Violeta e os livros da Violeta, e pá, depois de repente cai-me este livro no colo. Ou seja, eu andava a ler livros sobre séries, sobre problemas da escola, dramas da escola, e de repente cai-me um livro sobre crítica social de uma sociedade. E ele acabou por ser o ponto de partida para eu começar a querer ler livros um pouco mais maduros. E por isso eu acho que é interessante o livro dele, porque é daqueles poucos livros que vou fazer algo diferente e funcionou. Eu, pelo menos na minha perspectiva, eu acho que funcionou. Não é como aquela coisa de não, vou ser diferente dos outros e eu fazer algo que nunca foi visto e depois dá porcaria. Não, ele de facto funcionou mesmo. E, e se me perguntarem, não sei o quê, qual é destes livros todos, qual é que recomendas? Eu sem dúvida que recomendo o do Nervo, porque ele marcou-me bastante. Eu sou capaz de pegar nele, apetecer-me, eu vou lê-lo e vou gostar do que estou a ler. E depois tem a cena interessante, que também tem desenhos e foram feitos por ele. Por isso, acho que ele, na altura, quando lançaram o Desafio do Livro, ele deu mesmo o corpo todo àquele livro. Foi das poucas pessoas que eu olhei e fiquei, ele deu mesmo de corpo e alma àquele livro. Não estou a dizer que os outros também não deram, mas a visão que passou cá para fora, e atenção, eu não estou a fazer isto porque o Nervo me ligou a dizer, tens de ir falar bem do meu livro. O Nervo nem sabe quem eu existo, o Nervo já nem sequer é youtuber. Aliás, eu já nem sei o que é que ele faz. Malta que me tiver a ouvir, se me quiser mandar mensagem a dizer o que é que o Nervo faz hoje em dia, por favor, digam. Agora, vamos lá sair da crítica social e vamos para a categoria do nem sei. Escrito por linhas tortas. Dentro desta categoria, temos livros que eu não percebi porque é que se chamam livros. E já disse porquê, mas agora vou reforçar, porque agora trouxe exemplos. Então, temos o livro, por exemplo, do Cabana André. Que foi lançado, acho que em 2017, se não me engano. E eu sei que este livro surgiu de um quadro que ele tinha no canal. Mas ao ponto de existir o quadro no canal e isto passar por um livro, vai uma grande giga-joga. Porque eu não sei. Quando te ligaram para o rapaz a dizer, mano, vais fazer agora um livro porque a gente gostava que tu fizesse um livro. E ele pensou, a grande ideia, vou pegar no quadro do YouTube e vou pô-lo num livro. Porque sim, o livro chama-se As Melhores Bocas do WhatsApp. Deixa um momento para assimilar. Está feito? Ótimo. Malta, eu não vejo conteúdo literário aqui, peço desculpa. Agora, se vende, é claro, porque o nome vende. Por isso, dentro deste tema, temos livros que também dão dicas. Pois é, temos os que dão dicas. Estava agora aqui a ler a minha cábula. Livros que dão dicas são os meus favoritos, porque misturam as revistas que eu lia no meu tempo, alguém se lembra da Bravo? Eu lembro-me que a Bravo tinha uma secção de dicas, por isso estes livros são tipo a Bravo da geração atual, que são, por exemplo, eu vi que o livro da Ohana dá dicas de como ser influencer. Eu volto a repetir, o público-alvo é de idade diferente da minha, mas porquê? Para acabar em beleza, eu gostava de deixar aqui o livro que me fascinou mais, porque existe um vídeo deste youtuber a reagir à sua irmã a receber um livro da Charli D'Amelio. Para quem não sabe quem é ela, é uma tiktoker muito famosa que faz dancinhas. Whatever. Há um vídeo dele a reagir à irmã a receber esse livro. E tipo, ele reage com cara de, meu Deus, é só um livro de uma influencer, tem calma. Mas ele também lançou um livro na altura, que é o João Sousa, que o livro é nada mais nada menos que as melhores partidas e pranks de ensino literário que os putos vão receber. É assim, eu acho que estes livros podem entrar no mesmo grupo. Por exemplo, os livros que existem desde as 1001 piadas secas. São livros sem conteúdo nenhum, ou seja, que tu vais ler aquilo por tipo, achas piada ou tipo, compras. E é aqueles livros que, quando nós somos mais velhos, compramos só na brincadeira, para o amigo secreto. Ou quando nós estamos, por exemplo, num jantar entre amigos, olha meus, comprei este livro, vamos ver algumas piadas. E rimos. Eu lembro que tive uma colega minha que na altura comprou um e o livro era um grande sucesso na escola. Porque nós adorávamos todas as piadas secas. Agora, estes livros são focados para adultos. Agora, um livro sobre partidas e pranks, eu acho que ninguém com os seus 30 anos vai comprar e ler na roda dos amigos.
Pronto, lá estou eu outra vez. Ok, não é o público-alvo, mas ainda assim, eu se fosse mãe, o meu filho me dissesse que queria um livro de partidas e pranks, eu ia perguntar porquê, o que é que tu queres fazer com isso? Mas pronto. E chegamos ao fim destas categorias todas. Que conclusão é que eu tiro daqui? É como tudo na vida. Existem coisas positivas e negativas. Foi o que eu tirei daqui. Porque existem de facto livros muito bons, como eu já disse, que é o caso do da Catarina e do Nerb. E se calhar existem outros mais. Eu é que não li muitos porque também meus pais não me compravam muitos livros dos youtubers. Porque lá está, é aquela coisa do estereótipo de epá, ele é youtuber, se calhar não tem nada de jeito para ensinar. Mas depois às vezes até tem, como foi comprovado com o que eu disse sobre o livro destes dois influencers. Mas também há coisas más, né? Como no caso do livro de Copacabana, mas as melhores bocas do WhatsApp matou-me, sinceramente. Eu já nem sequer me lembrava deste fenómeno. Mas enfim, também chegamos ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado e que tenhas tirado também as tuas conclusões sobre este assunto. Se me escapou algum livro, por favor, envia mensagem no Instagram, que é Just Another Reader. Os restantes youtubers e influencers que foram falados, por favor, não enviem mensagem porque eu também tenho de dar a minha opinião. Beijinho! Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.